Relacionamentos são difíceis, desde relacionamentos que nós temos com os nossos colegas de trabalho, os nossos clientes, os nossos familiares, mas vamos combinar que nada é mais difícil do que relacionamentos amorosos. E é sobre ele que nós vamos falar neste episódio do Sonhar Sem Limites podcast. E calculo que tu estás cá a ouvir este episódio do Sonhar Sem Limites podcast é porque é isso que tu queres, relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, neste episódio, o que eu vou te ensinar é como podes construir esse tipo de relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam duradouros, tá? Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa, alô estrela da minha vida e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E antes de nós começarmos essa conversa e tu aprenderes como é que tu de facto podes começar a construir relacionamentos que sejam duradouros e que sejam saudáveis e funcionais, tu já te inscreveste no canal aqui do YouTube? Se não te inscreveste ainda, clica nesse botão, mulher, inscreve-te, que assim a plataforma do YouTube vai te avisar sempre que sair um próximo episódio, um novo episódio, e tu não perdes nada nessa tua jornada de evolução e crescimento pessoal e profissional, porque é sobre isso que nós falamos aqui nesse podcast. E se tu estás a ouvir o podcast ou assistir o podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, aqui também tem um botãozinho de dizer a seguir, é para tu seguires o programa. Clica nesse botãozinho, que assim, sempre que saírem novos episódios, tu és notificada de que tem um novo episódio, como eu sou notificada sempre que sai um novo episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Vai lá, faz isso. Não custa nem 3 segundos do teu tempo e vai ajudar a plataforma a entender que mais pessoas precisam conhecer esse podcast. Lembra-te, Sonhar Sem Limites podcast, ele é do tamanho que tu decides que ele seja. Ok? Então, clica lá. Quando nós falamos sobre relacionamentos, e principalmente relacionamentos amorosos, mas qualquer tipo de relacionamento, tá? Relacionamento que tens com os teus colegas, relacionamento que tens com os clientes, relacionamentos que tu tens com as amigas que tu tens, com os teus familiares, qualquer tipo de relacionamento, principalmente relacionamentos amorosos, temos que entender 2 pontos importantes, até para tu entenderes porque que eu comecei a trazer esse assunto para cá, ok? Para o Sonhar Sem Limites podcast e porque que eu decidi trazer este podcast para cá. Quando nós falamos de relacionamentos, nós falamos sobre mentalidade e comportamento humano. Edu, como assim? Que uma coisa tem a ver com outra. Quando nós falamos de eu me relacionar com uma outra pessoa, pressupõe-se que em termos de modelo mental e modelo comportamental, nós temos algumas semelhanças. Essa coisa de vocês acreditarem que os opostos se atraem está a fazer com que vocês vivam relacionamentos tóxicos, relacionamentos não tão bons, relacionamentos abusivos, porque entende uma coisa, se alguém é o oposto de ti, não tem como, em termos mentais e comportamentais, tu te sentires atraída por essa pessoa. Porque quando uma pessoa tem um comportamento oposto àquele que eu quero ou àquele que eu tenho, o meu intuito repentino, não é, instintivo, vai ser de repulsa. Até o momento que eu, sei lá, dê uma oportunidade e entenda que de repente aquele comportamento que a pessoa tem não é nada para ir além ou não é aquilo que eu pensava que era. Mas se somos realmente opostos, se temos pensamentos diferentes, temos comportamentos completamente diferentes, não tem como nós atrairmos, tá? Um ao outro. Então, o que eu acredito é que semelhantes se atraem. Isso quer dizer que tu e a outra pessoa com quem tu vais criar um relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, mas nesse caso, falando especificamente de relacionamentos amorosos, vocês têm que ser exatamente iguais, semelhantes em tudo? Não. Não. Até porque nós, seres humanos, a nossa mente, o nosso modelo mental e o nosso modelo comportamental, ele é muito moldado em função de como nós vivemos e aprendemos certas coisas dentro da sociedade, que nós já vamos ver aqui algumas delas, tá? Então, a partir daquela pessoa, ela tem que ter algum nível de semelhança contigo. Algum nível de semelhança contigo. Mas em outras coisas vocês não vão ser semelhantes, mas vocês podem agregar um ao outro.
A pessoa pode vir com o copo cheio e ela transbordar para ti e tu igual. Mas em algum nível vocês têm pensamentos semelhantes, comportamentos que são semelhantes, alguma coisa, alguma semelhança, tu reconheceste na outra pessoa que tu tens ou que tu desejas ter. Caso contrário, essa coisa de opostos se atraem, para mim, eu acredito que ela não existe. E que quando eu desenvolvo essa mentalidade, eu estou a, de certa forma, caminhar para um lugar que eu não quero de todo ir. Então, sem muita enrolação neste episódio do podcast, o que eu quero hoje, de verdade, o que eu vou te ensinar nesse episódio Sonhar Sem Limites podcast, é, de facto, e eu falo ensinar por quê? Porque de facto vai mudar a tua vida. Porque são lições que se tu aprenderes, obviamente, aplicares na tua vida, vai mudar completamente a forma como tu vês relacionamentos e vai sim fazer com que tu saibas como construir relacionamentos que sejam saudáveis e que sejam duradouros. Então, o que eu vou te trazer agora são alguns pontos que tu precisas parar, analisar, desenvolver, de repente, que vão te ajudar a ter e a aprender a construir relacionamentos que sejam duradouros de facto. Então, o primeiro ponto que eu quero que tu tenhas em consideração é quem te ensinou a amar. Em primeiro lugar. Estamos a falar de relacionamentos amorosos, certo? Então, primeira coisa que eu quero que tu pares e analises é quem te ensinou a amar. Lembra que eu disse que relacionamentos é sobre mentalidade e comportamento humano? Então, quando eu quero, imaginemos que eu agora decidia que eu quero aprender a pilotar um avião. Sim, acordei, gente, agora afinal eu não quero estar na cabine, eu quero aprender a pilotar o avião. Nós suponhamos que, o que é que tu achas que vai ser a primeira coisa que eu tenho que fazer? O que é que tu achas que vai ser o meu comportamento? O que é que tu achas que eu preciso fazer? Eu preciso de procurar uma escola que ensine, certo, a pilotar um avião. Eu preciso encontrar uma escola, eu preciso encontrar um professor que vá me ensinar a pilotar um avião. Certo? Ou muitas vezes, vários professores, porque cada um vai me ensinar uma disciplina, uma matéria completamente diferente, para que, no todo, eu consiga executar aquela função. Tão simples quanto isto. E por norma, normalmente, o que é que vai acontecer? Este professor vai ter que ter algum nível de conhecimento sobre pilotar avião. Algum nível não, muito conhecimento sobre pilotar avião. E muitas vezes, dependendo do que ele vai lecionar e o que ele vai me ensinar, ele precisa ter experiência e prática do que é pilotar um avião. Concordas? Sendo assim, se essa pessoa, se eu vou ter que ir para uma escola, encontrar um professor que tenha experiência, que tenha prática, que vá me ensinar a pilotar um avião, não é? Normalmente essa pessoa vai ter, 99% das vezes, ela vai ter que ter experiência e prática de pilotar um avião para que ela consiga ensinar-me a pilotar um avião. Correto? E se for o contrário, se houver alguém aqui que esteja, de repente, a fazer o curso, enfim, que entenda do assunto e que saiba, conta-nos aqui nos comentários, que a gente também quer saber como é que esse processo é, que eu trago os exemplos de uma forma muito com base naquilo que eu acredito que seja. Eu nunca entrei numa escola, por isso, assim, o que eu quero... Foca aqui comigo. O que eu quero que tu entendas é, eu tenho que ir para a escola procurar um professor que 99% das vezes tem que ter, sim, experiência e prática a pilotar um avião. Por quê? Porque essa é a pessoa que vai me ensinar a pilotar. É do mesmo jeito que se eu for para uma escola de condução, eu quero aprender a conduzir, a pessoa que está a me ensinar, ela tem que saber conduzir. Certo? Ela tem que ter experiência e prática na estrada. Ela tem que saber fazer aquela função para que ela consiga ensinar-me a fazer aquela função. E por isso é que vem a pergunta: quem é que te ensinou a amar? Quem é que nos ensina a amar de forma humana e inteligente? Edu, como assim de forma humana e inteligente?
Nós somos seres humanos. Seres humanos têm defeitos. Seres humanos têm falhas. Seres humanos têm instintos. Seres humanos têm emoções. Seres humanos têm pensamentos. Então eu preciso saber lidar com outro ser humano. E eu tenho que saber lidar com o outro ser humano de uma forma humana e de uma forma inteligente. Que eu tenho que saber reconhecer que ele é um ser humano, ter empatia para com esse ser humano, compaixão para com esse ser humano. E eu também tenho que ter inteligência ao lidar com esse ser humano. Inteligência não só emocional, mas inteligência muitas vezes intelectual mesmo, para aprender a amar esse ser humano. Por isso é que eu quero que tu pares e reflitas. Quem é que te ensinou a amar? Em primeiro lugar. Porque se eu entendo quem me ensinou a amar, eu entendo de repente os medos que eu tenho em relação ao relacionamento. Eu entendo os comportamentos que eu tenho dentro do relacionamento. Eu entendo os pensamentos que eu tenho em relação aos relacionamentos. Isso faz com que eu comece a ressignificar coisas, se eu tiver que ressignificar, desmistificar coisas, se eu tiver que desmistificar, ao ponto de eu conseguir fazer essa construção. E fazer essa construção numa base limpa, fazer essa construção numa base saudável e de forma que ela vá durar. Porque se quem te ensinou a amar tinha medos, tinha crenças, tinha obstáculos, tinha cargas emocionais mesmo que ela passou para ti, a forma como tu vais amar é a forma como esta pessoa te ensinou a amar. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, a primeira coisa que eu quero que tu de facto entendas e pares e reflitas nesse primeiro ponto que eu trago-te aqui hoje é: quem me ensinou a amar? Quem me ensinou o que é amor? Muitas vezes pode ser os teus pais, muitas vezes pode ser um outro relacionamento que tu tiveste, que a pessoa nitidamente não sabia amar, ou te ensinou a amar de uma forma que tu não queres. Então é importante a gente de facto entender esse primeiro pilar. É o primeiro de tudo. Eu quero construir um relacionamento saudável e duradouro. Quais são os outros relacionamentos que eu tive? Como é que esses relacionamentos correram? O que é que foi bem, o que é que foi mal? O que é que eu, na minha mente, tenho já pré-programado, pré-definido sobre amar, sobre amor, sobre homens, sobre relacionamentos? Eu preciso saber isso. Porque é com base nisso, com consciência que eu tenho nisso, que eu começo a fazer as mudanças necessárias para que eu tenha um relacionamento que seja saudável e que seja duradouro. Porque acredita, esse relacionamento não vai acontecer por milagre. Não vai cair-te no colo simplesmente porque tu queres. Tu vais ter que executar o que tu precisas. Tu vais ter que fazer as mudanças que são necessárias para que tu tenhas o tipo de relacionamento que tu queres ter. Segundo ponto é como é que está o teu relacionamento contigo mesmo. E do que isso tem a ver? Tudo. Tudo. Porque é importante nós pararmos, é importante nós analisarmos como é que está o relacionamento que tu tens contigo mesma. Como é que estão as expectativas que tu tens em relação aos relacionamentos que tu vais depositar na outra pessoa. Como é que estão as tuas frustrações? Como é que tu te relacionas contigo mesma? Nós temos que investigar os preconceitos que tu trazes, a visão que tu carregas, coisas, vivências que já aconteceram contigo que tu trazes como uma bagagem mesmo. Porque essa bagagem, dependendo do quão pesada ela tá, ela pode estar a ser transferida para outro relacionamento. E aí, meu amor, não adianta tu quereres construir um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, se tu tens essa bagagem que tu estás a trazer contigo, tens essa visão sobre relacionamento, tens essas vivências sobre relacionamento que são completamente opostas. Essa bagagem ela precisa ser retirada. O que está a pesar nessa bagagem precisa ser deixado para trás. E muitas vezes tu estás a trazer algumas expectativas, algumas lacunas no relacionamento que tu tens contigo mesma, por causa da tua visão que tu tens, dos teus preconceitos, das tuas crenças, das tuas vivências, que tu estás à espera que este próximo relacionamento que tu tenhas vá preencher essa lacuna, vá preencher esse vazio. Só que a outra pessoa não tem.
a obrigação de preencher esse vazio. Porque isso é algo que tu tens que tratar e resolver no teu relacionamento contigo mesma. Tu precisas preencher as lacunas que cabem a ti preencher e não criar expectativa que a outra pessoa vá preencher essas lacunas. Entendes? Então, se tu queres definitivamente construir relacionamentos que sejam mais saudáveis e duradouros, observa, investiga, analisa como é que está o teu relacionamento contigo mesma, quais são as lacunas que tu não estás a preencher e que tu estás a deixar que uma outra pessoa venha preencher e que não cabe a essa pessoa preencher. Porque só assim tu vais entender o que exatamente tu estás em busca do relacionamento e o que o relacionamento precisa ter para que tu olhes para esse relacionamento e consideres esse relacionamento é um relacionamento saudável. Esse relacionamento é um relacionamento que faz sentido para mim ter. Esse relacionamento é um relacionamento que eu vejo a perdurar no tempo e intencionalmente todo santo dia fortalecer esse relacionamento. Inclusive, nós já temos aqui um episódio no podcast sobre o facto do relacionamento ser uma escolha. Então, tu, depois de ouvir esse episódio, podes lá ouvir, que eu acho que vai te ajudar imenso, tá? Imenso. O facto de tu estares num relacionamento, ok? E tu estares a querer que esta pessoa preencha lacunas que tu não soubeste preencher, vai fazer com que tu não faças escolhas sábias, escolhas sólidas, escolhas saudáveis para que o relacionamento ele seja saudável. Muitas vezes, dentro do relacionamento, tu achas que mentir ou omitir alguma coisa da outra pessoa é a melhor forma de vocês não arranjarem confusões, a melhor forma de vocês não discutirem, a melhor forma... Só que eu digo muito isso, não adianta nós estarmos a deixar pólvoras e assuntos mal resolvidos, porque com o tempo vai explodir. Basta uma faíscazinha cair ali, vai explodir. Então, a melhor coisa que tu tens que fazer é ter essa transparência de o que falta que tu precisas preencher e o que a outra pessoa, ao trazer, vai agregar. E abolir da tua mente essa ideia de relacionamentos de opostos atraírem. Que no relacionamento, um tem que ser tipo o oposto do outro. Gente, sério. Mais uma vez, relacionamento é sobre mentalidade e comportamento humano. Então, primeiro de tudo, tu precisas de desenvolver um modelo mental que te permita construir um relacionamento que seja saudável e duradouro. Então, o teu modelo mental tem que estar muito firmado nessa base de ser saudável e construir algo duradouro. Analisaste, investigaste, tiveste essa clareza de quem te ensinou a amar, quais são as crenças que tu carregas, os medos que tu carregas, tudo isso, já sabes como é que tu podes começar a ressignificar, dar um novo significado para as coisas. Paraste e analisaste como é que está o teu relacionamento contigo mesma, quais são as lacunas, expectativas que tu estás à espera que a outra pessoa venha a suprir. Essas expectativas realmente são expectativas que cabe a outra pessoa suprir ou são coisas que tu precisas suprir no teu relacionamento contigo mesmo? Antes de conhecer a outra pessoa. Antes de começar um novo relacionamento com outra pessoa. Se for o caso, faz o teu trabalho primeiro. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão dos valores e das intenções. E do o que queres dizer com isso? Valores e intenções é aquilo que faz com que o relacionamento ele perdure no tempo. Ou seja, que ele seja duradouro. É o que vai dar, de certa forma, sentido, significado para aquele relacionamento. É o que vai construir toda a base do relacionamento. Lembra, nos 2 primeiros pontos era muito sobre ti. Quem te ensinou a amar, como é que está o relacionamento contigo mesmo. É uma análise que tu tens que fazer. No terceiro ponto, nós já começamos a entrar no relacionamento em si. Então, quando tu começas a avaliar a outra pessoa que tu queres que entre na tua vida, a primeira coisa que tu precisas ter muito claro na tua mente é quais são os valores que eu tenho como prioridade, que eu tenho como inegociável, que eu gostaria de ter implementado e ver implementado dentro do meu relacionamento. Quais são as
intenções que eu quero que a outra pessoa que vier, que apareça, tenha dentro do meu relacionamento. E se tu já estás com aquela pessoa, quais são os valores e as intenções de vocês, os dois, enquanto indivíduos, não é? Individualmente, e enquanto um só. Não é? Porque, querendo ou não, eu ao me relacionar com uma pessoa, existem sonhos que são nossos sonhos. Existem objetivos que são nossos objetivos. Existem coisas que nós temos que valorizar, não sou eu. Porque vai criar um desequilíbrio na balança. Eu não posso ser só eu a valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. Entendes? E é isso que vai sustentar o meu relacionamento. Se eu valorizo o respeito e nós valorizamos o respeito, nós sabemos que não vamos fazer nada que desrespeite a outra pessoa. Se nós valorizarmos a confiança, não vamos fazer nada que quebre a confiança da outra pessoa. Como eu estava a dar o exemplo, não é? Se acontece alguma coisa, tu estás a mentir para vocês não discutirem, mentir para não... E depois acontece qualquer coisa, aquilo vem ao baile, automaticamente estás a quebrar a confiança. Se é um valor para vocês. Tu estás a quebrar de repente uma regra dentro do vosso relacionamento que é, vamos ser transparentes um com o outro. Não vamos estar aqui a omitir coisas, a mentir, a esconder coisas um do outro. Mas lá está, tem que ser um valor, tem que ser uma intenção dos dois, porque o relacionamento é feito por duas pessoas, pelo menos desse lado. Não sei como é que é daquele lado. Já deixa aqui no comentário se o teu relacionamento é a 2, a 3, a 10. Tá? Mas é assim. E, gente, às vezes eu ouço umas histórias que obviamente não vou trazer para cá, que me deixa triste, sabem? Eu sei que muitas vezes nós... Enfim, mais uma vez, relacionamento é sobre mentalidade e é sobre comportamento humano. E é por isso que eu falo sobre isso, porque eu falo sobre mentalidade e comportamento humano. E, obviamente, também sobre comunicação, porque precisa haver essa comunicação dentro do relacionamento. Sabem? Qualquer tipo de relacionamento. Então, para mim faz sentido trazer esse assunto, porque é sobre mentalidade e comportamento humano. Mas eu sei que nós, mulheres, muitas vezes passamos por situações em que, mais uma vez, se quem me ensinou a amar, me ensinou a pensar que, os homens não valem nada. Assim, ele vai te trair de alguma forma, ok? Não acho que tu tens que ser fiel a outra pessoa. E se a pessoa faz-me alguma coisa, se eu desconfio que a pessoa faz-me alguma coisa, eu vou fazer de volta, eu vou me vingar. Eu sou muito sincera, isso me deixa muito triste quando eu vejo mulheres a terem esse tipo de comportamento. Eu não acho que seja o comportamento mais correto. Eu, de verdade, não acredito que seja a melhor solução. A melhor solução para mim é a pessoa fez-te algo que quebrou a tua confiança, a pessoa fez-te algo que te magoou. Vai viver a tua vida, sabes? Se não estás bem dentro daquele relacionamento, não permaneças nele. Porque permanecer nele e fazer coisas que tu podes te arrepender depois para te vingares. Gente, não façam isso. Não façam isso. Se tu alguma vez fizeste, passado é passado, segue o baile. Mas não faças isso. Sabe? Acho que é isso que... Não faz isso. Eu nem preciso estar aqui com muitas conversas e trazer exemplos, exemplificar, porque você percebeu onde é que eu quero chegar, tá? Você percebeu. Então, assim, estabelece os valores e as intenções do teu relacionamento. Valores e intenções muito claras dentro do relacionamento. Isso vai construir a base para que o relacionamento ele perdure no tempo. Se é isso que tu queres, construir esses relacionamentos que sejam saudáveis e duradouros ao longo do tempo. Tens aqui um pilar, que é o pilar base. Valores e intenções muito bem claras e muito bem definidas. Já fizeste isso no teu relacionamento? Se já, deixa aqui no comentário que eu quero saber. E uma coisa que eu tenho que dizer ainda sobre esse ponto dos valores, porque eu acho que muitas pessoas negligenciam essa definição de valores e de intenções claras dentro do relacionamento, porque não veem a real importância disso. Mas isso dá ao relacionamento força. Dá ao relacionamento um propósito. Dá ao relacionamento
um sentido e um significado mesmo, real, forte, porque nós sabemos para onde nós estamos a caminhar. Nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o que nós aceitamos e o que nós não aceitamos dentro do nosso relacionamento. Então isso vai trazer força. Isso vai construir laços que sejam fortes, que não sejam destruídos com qualquer coisa. Entendes? E o quarto ponto que eu quero que tu leves daqui, que vai te ajudar a construir um relacionamento que seja saudável e duradouro, é o poder da presença. E do como assim? Não tem como eu construir um relacionamento saudável e duradouro se eu não estou presente, se eu não estou lá, mental, emocionalmente, fisicamente. Eu preciso estar presente. A pessoa precisa saber que eu estou lá. Existem muitos relacionamentos onde o homem, muitas vezes a mulher, enfim, depende, está presente apenas financeiramente. Ou está presente em ocasiões sociais apenas. Como? Como é que um relacionamento desse vai ser saudável? Relacionamento pressupõe que nós temos uma relação. Nós nos relacionamos. Antes de relacionarmos com os outros, nós nos relacionamos. Então, nós conversamos, nós rimos, nós brincamos. Nós estamos juntos, nós passamos tempo juntos, nós saímos. Se tu não tens isso, obviamente o teu relacionamento não é um relacionamento saudável. E está longe de ser um relacionamento duradouro. Então, olha para o teu relacionamento e percebe até que ponto existe presença. Tu estás presente. Quando vocês saem para jantar, não está cada um no seu telefone e estamos a fingir que estamos a jantar juntos. Não. O telefone está de lado, nós estamos a jantar juntos. Nós estamos a conversar, nós estamos a rir, nós estamos a fazer piadas juntos. Relacionamento é sobre isso, gente. Relacionamento é sobre isso. Eu demorei muito tempo a entender isso. E hoje, raramente, eu estou com meu namorado e eu não estou lá, presente. E não só. Quem acompanhou o fim de semana agora em agosto de, enfim, celebrações e batizados e aniversários, né, do meu pai e da minha irmã, isso, eu fiquei muito ausente das redes sociais. Muito ausente. Por quê? Porque eu entendo que relacionamento é sobre isso. Principalmente em ocasiões que faz a diferença eu estar lá. Eu preciso estar presente. E, sim, eu disse até no meu Instagram, não é? Eu não tenho fotos da festa de batizado dos meus sobrinhos no meu telefone. Não tenho. Fiz muita foto. Mas no meu telefone eu não tenho. Por quê? Porque mais do que fazer uma foto e postar, é o eu estar presente. Então, o meu telefone teve o tempo todo de lado, ou no bolso, inclusive ele teve no bolso e andou a gravar. Obviamente ele teve no bolso, só gravou o áudio, não é? Ele gravava vídeos, mas o vídeo só apanhava o áudio. Quando eu estava ali, sim, completamente entregue na dança, no salão. Então, assim, eu quero que tu entendas que se tu queres construir relacionamentos duradouros, tu precisa estar presente. Eu passo muito tempo, hoje em dia, de carro com o meu namorado, tipo, para a minha casa, para a casa dele, isso tudo. Enfim, viagens que a gente precisa fazer no dia a dia. E normalmente, raramente, eu pego no telefone. Para trabalhar, não sei, eu preciso fazer um telefonema, alguma coisa assim. Raramente. Porque eu gosto do nosso tempo junto. Eu gosto, como eu digo para ele, de estar a fazer nada com ele. Porque realmente, tipo, estamos a conduzir, ele muitas vezes a conduzir, ou eu, e assim, estamos ali, falamos sobre diversos assuntos, rimos, ouvimos música juntos. Gente, presença faz diferença. É uma presença física, uma presença mental, uma presença emocional. A pessoa precisa sentir que tu estás lá e tu precisas sentir que a pessoa está lá. Assim é que se constrói relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros. Tem que existir presença, ok? Mesmo que tu estejas no relacionamento à distância, precisa existir presença. Vocês não podem ter essa presença física,
Mas podem ter essa presença emocional, essa presença mental, essa presença mesmo da pessoa sentir que a outra pessoa está presente. Eu estou num dia mau, eu posso ligar para a pessoa. Eu estou num dia bom, eu posso ligar para a pessoa. Eu alcancei algo na minha vida, eu vi uma experiência, gente, vou ligar para essa pessoa. Precisa existir presença. Não negligencia o poder da presença, tá? Porque eu quero que tu penses, como é que nós podemos amar alguém se nós não estamos lá? Como? Como é que eu posso conhecer um outro ser humano ao ponto de amar esse ser humano? E amar significa respeitar, significa admirar, significa cuidar. Amar é um verbo. E o verbo, ele requer uma ação. E eu estar presente é uma ação da minha parte. É um comportamento. Todo verbo requer uma ação, requer um comportamento. E amar é um verbo. Cuidar é um verbo. Respeitar é um verbo. Admirar é um verbo. Entendes? Como é que tu queres amar um ser humano se tu não estás lá? Se tu não conheces esse ser humano, se tu não cuidas. E, gente, entenda cuidado da forma que vocês quiserem. Existem coisas que para as pessoas aquilo é cuidar do marido, do namorado, do que for, que para mim não tem nada a ver com cuidado. A pessoa vê muito mais aquilo como uma obrigação, como um dever, do que propriamente como um cuidado. Mais uma vez, voltando ao ponto 3, valores e intenções bem definidas, bem claras dentro do relacionamento. O que para nós é cuidar? O que para nós é respeitar? O que para nós é destruir a confiança um do outro? E isso tem que haver muita comunicação. Construir relacionamentos saudáveis e duradouros pressupõe haver também muita, mas muita comunicação. Eu preciso conseguir comunicar ao outro quando eu não estou bem, quando eu não gosto de alguma coisa, aquilo que eu, enfim, quero, aquilo que eu não quero. Eu preciso saber comunicar isso a outra pessoa. Então, relacionamento é sobre mentalidade, sobre comportamento humano e sobre comunicação. Se tu não consegues ter uma conversa, sentar e ter uma conversa mesmo, respeitosa, saudável, com a pessoa com quem tu estás, não tem como esse relacionamento ser saudável. Ok? Então, trazendo esse quinto ponto, que nem estava no meu roteiro, mas passa a estar, é a comunicação. Comunicação aberta, clara, objetiva, sincera com outra pessoa. O sexto ponto que eu vou trazer aqui é a escutativa. E o que é a escutativa? Eu, de facto, quando nós estamos sentados a conversar, não é aquela questão da comunicação, eu tenho que, de facto, estar disposta a ouvir a outra pessoa, a escutar aquilo que a outra pessoa quer dizer, sem julgar, sem apontar o dedo. Eu preciso estar aberta. Eu preciso estar presente. Eu preciso ouvir o que a pessoa quer dizer, o que a pessoa está a me dizer, entender o que ela quer me dizer, não o que eu acho que ela quer me dizer. Não estar a tomar de antemão que, não, ela está-me a dizer isso porque ela já quer me dizer isso, porque não sei o quê, e começa tipo aquela coisa toda. Não, se calhar ela disse A, eu estou a entender B, C, D. Não, essa pessoa está a dizer A, quando eu estou a praticar de facto uma escuta ativa, eu entendo A. Eu não entendo B, C, D. Quando eu não tenho uma escuta ativa, a pessoa diz A, eu já fui ao Z. E ela só disse A. Então, a escuta ativa é essa capacidade de sentar, colocar o meu ego de lado, ouvir o que a pessoa tem para me dizer. Entender o que a pessoa tem para me dizer. E o que eu não entendo, eu perguntar. Desculpe, eu não entendi o que tu quiseste dizer. Desculpa, será que podes repetir, que é para eu ver se eu entendi o que tu queres dizer? Desculpe, o que tu queres dizer, ou o que eu entendi do que tu disseste, é isto, isto, isto. E aí a pessoa diz, não foi isso, ou sim, foi isso. Mas para isso, todas as distrações têm que estar afastadas. Telemóvel de lado. Pessoas
que podem intervir, porque muitas vezes tem isso, estás a tentar ter uma conversa séria com o teu parceiro e assim, está uma infinidade de pessoas a rodear e todo mundo a dar palpite. Não. O relacionamento é a dois. A gente conversa a dois. A gente resolve assuntos a dois. Não é 3, 4, 5. Se chegou naquele ponto que a dois já não está a dar, tem condições, contrato um terapeuta, faço terapia de casal, o que for. Se tiver condições. Se não, eu preciso de uma pessoa sensata. Uma pessoa sensata. Ok? Que vai ter essa capacidade de ser um intermediário naquele relacionamento. Caso contrário, vocês os dois sentam e conversam. Não coloquem outras pessoas no relacionamento. Sem dizer que quando eu escolho ouvir o meu parceiro, é uma demonstração, é um exercício extremamente poderoso da nossa presença, do nosso amor, do quanto tu estás investida, estás comprometida, estás decidida por essa missão de construir um relacionamento saudável e duradouro juntos. Então, uma forma de exerceres o poder da tua presença é ouvindo aquela pessoa. O 7º ponto aqui é eu me colocar no lugar do outro. Eu quero construir um relacionamento saudável e duradouro, eu preciso ter essa capacidade de me colocar no lugar do outro. Porque empatia é isso. É eu conseguir entender que eu vou estar lá para aquela pessoa, eu vou reconhecer o momento que ela está a passar e eu vou me permitir, de certa forma, ajudar, sabe, ter essa capacidade mesmo de ajudar a outra pessoa, porque isso tem muito a ver, sim, com empatia, com compaixão. Eu ter essa capacidade de... E é uma capacidade que todos nós temos, tá? A empatia, a compaixão é uma capacidade que todos nós temos. Essa capacidade de ajudar a outra pessoa a passar por momentos difíceis de uma forma mais leve. Sofrer menos. Fazer com que essa pessoa passe por aquele momento difícil com mais segurança. Sabendo que ela não está sozinha. Sabendo que existe alguém que a entende. Alguém que está ali, que pode não conseguir retirar a dor, porque muitas vezes é uma dor que ela vai ter que passar. É um processo que... É um momento que é difícil para ela, mas que ela precisa entender que ela não está sozinha. Quando tu tens um relacionamento, que ele é saudável, que ele é duradouro, a gente sofre junto. E quando eu digo a gente sofre junto, não quer dizer que vocês dois vão se atirar ao chão. Não. Esta pessoa está a passar por um momento de sofrimento, um momento de dor, eu estou lá. Eu estou lá e eu vou tentar sempre me manter em pé para conseguir levantá-la. Agora, se a pessoa está a passar por um momento em que ela precisa de ti, ou tu precisas dela, e ela simplesmente não está lá. Ela não entende. Ela acha que é mimimi. Ela acha que é fingimento. Ela acha que não sei o quê. Como é que esse relacionamento vai ser saudável? Como é que esse relacionamento ele vai perdurar no tempo? Vai ser duradouro, de facto. Se eu não tenho compaixão com o meu parceiro, se eu não tenho compaixão com a minha parceira, se eu não tenho empatia pela dor que a outra pessoa está a sentir, pode ser que para mim seja uma dor que seja... não seja tão significante. Ou pode ser que seja uma dor que, sei lá, eu por já ter superado, eu olho e penso tipo, vai passar. Mas eu preciso entender que é o processo de dor daquela pessoa. E o meu objetivo é fazer com que ela passe por aquele momento difícil com segurança. Sabendo que ela não está sozinha. Que existe alguém lá. Então, se tu, minha estrela, estás a passar por um momento difícil e a pessoa que tu tens como companheiro, que tu insistes em ter como companheiro, não preencheu nenhum desses pontos que eu disse até agora, repensa. Porque um relacionamento saudável e duradouro não se constrói sozinha. Tu podes sim ter a capacidade de mudar a outra pessoa, mas se a pessoa não quer mudar, não insistas, porque tu podes ser arrastada para o fundo do poço. Último ponto. Adaptação às mudanças. Entende uma coisa. Se existe algo que é inevitável,
que todos nós vamos passar em algum momento, em algum nível, em algum grau, são mudanças. Somos seres humanos. Seres humanos são mutáveis. Nós passamos por diferentes níveis e fases de vida, e com esses níveis e fases de vida vem um processo de mudança que é natural. Nós precisamos, dentro do relacionamento, estar preparado para adaptar a essas mudanças. Essas mudanças de comportamento, essas mudanças de mentalidade, essas mudanças que vêm dentro do relacionamento como uma coisa normal. Se eu não consigo resistir a um processo de mudança do meu parceiro, provavelmente esse relacionamento não vai ser saudável nem duradouro. Imagina que tu agora conheces alguém, ou tu, enfim, já estás com alguém, que tu, quando conheceste a pessoa gostava, assim, de uma vida boa, curtir, papapai, não sei o que e tal. E tu também estavas nessa vibe. Se não estivesse nessa vibe, provavelmente não conhecias a pessoa, não é? Ou esse relacionamento não continuaria. Mas chegou numa fase em que tu estás naquela fase tipo, eu não quero mais isso para mim. Tipo, eu não quero mais essa vida. Ou outra pessoa chegou àquela fase que ela começa a pensar, sabe, chega. Eu agora quero concentrar, quero construir uma vida, quero pensar no futuro, sabe, já não quero tipo a vida louca. Se vocês não souberem se adaptar a essa mudança, o que tu achas que vai acontecer? Muito provavelmente vão começar a surgir brigas, porque um quer, o outro não quer, ou tu não queres, mas a outra pessoa está sempre a arrastar-te, e se tu não estiveres muito convicto e muito determinado na tua decisão, tu vais te levar junto. Então, percebe? Precisa sim existir esse processo de adaptação às mudanças, porque elas são inevitáveis. E vocês precisam saber lidar, viver esse processo de mudança. Porque, querendo ou não, nós estamos sempre em crescimento, ou deveríamos estar sempre em crescimento, não é? Porque eu acho que, se nós olharmos para o corpo físico, a matéria, assim dita, nós conseguimos perceber que existe todos os dias um crescimento, uma evolução, todos os dias. Todos os dias. Tu, se olhares para um bebê, tu vês constantemente uma evolução. Certo? Então, se existe esse crescimento ele não para. Tanto é que o ser humano, ele nasce um bebê e ele envelhece. Esse processo de crescimento precisa ser um processo mental e emocional também. O que acontece é que muitas pessoas se tornam adultas mimadas, porque cresceram fisicamente, mas mental e emocionalmente não cresceram. Então já têm idade suficiente para ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de mentalidade, mas continuam a ter o mesmo pensamento, a mesma mentalidade de 20 anos atrás. Ou seja, o corpo físico cresceu, a matéria cresceu, e por dentro está oco. Está vazio, não cresceu, não evoluiu. Então, se nós entendermos que essa mudança do ser humano é uma mudança normal do crescimento que faz parte da vida e que é suposto nós passarmos por esse crescimento, nós temos que saber adaptar a mudança. Mas como fazer isso de uma forma inteligente? Como fazer isso sem julgar, sem ter preconceito, sem desprezar o outro? É aí que mora todo o desenvolver, toda a maturação do relacionamento. É nós sabermos fazer isso com inteligência, respeitando, né? Edu, como é que eu faço isso de forma inteligente? Como é que eu faço sem julgar, sem desprezar a outra pessoa? Respeitando o momento dessa pessoa. E tendo clareza de que se eu quero continuar nesse relacionamento, se eu quero construir um relacionamento saudável e duradouro com essa pessoa, então eu vou precisar adaptar-me a essa mudança dessa pessoa. Eu vou precisar de adaptar. Caso contrário, essa pessoa vai crescer e eu vou ficar no mesmo lugar. E eu não vou achar que uma pessoa que está no nível completamente diferente do meu vai ficar à espera ou vai ficar a aturar o meu comportamento imaturo. Então, muito provavelmente, tu neste momento não estás a conseguir construir um relacionamento saudável e duradouro porque a outra pessoa está numa fase de crescimento, de maturação que tu não estás. E tu estás a ser imatura porque não queres adaptar essa mudança para chegar no nível que essa pessoa está. Só que não penses que essa pessoa vai continuar a insistir na tua mudança. Vai chegar um ponto que ela vai se cansar. E não vais dizer agora que a culpa é dela.
Porque, quando... Eu ouço muito isso, gente. Porque quando eu conheci a pessoa não tinha nada e não sei o quê, papapá. E isso tem muito pano para manga e nem vou falar, aprofundar nesse assunto. Mas o que nós precisamos entender é isso. Se os nossos valores e as nossas intenções elas não estão bem definidos, é meio caminho andado para não termos um relacionamento saudável e duradouro. E se nas fases de mudança, de crescimento, nós não sabemos adaptar essas mudanças, a esse crescimento, a essa evolução da pessoa, do relacionamento em si, não é? Porque chega uma fase no relacionamento que o relacionamento já está a crescer e a alcançar níveis diferentes do quando ele estava com um dia ou um mês de existência. E nós temos que saber adaptar esses momentos, essas fases. Nós somos adultas. Não somos crianças. Não temos que fazer birras. Temos que ter essa capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação às mudanças, ela funciona para todo tipo de relacionamento. Contigo mesma, com os teus clientes, com os colegas de trabalho. Qualquer tipo de relacionamento, tu precisas dessa adaptação à mudança. Se quiseres construir relacionamentos saudáveis e duradouros, de facto. Então, o que eu quero que tu entendas? Que quando nós falamos de construir um relacionamento que seja saudável e duradouro, nós precisamos entender uma coisa que eu quero que tu leves. Se tu que tivesse que levar alguma coisa, espero que tu já tenhas levado muito, se tivesse que levar alguma coisa deste episódio Sonhar Sem Limites Podcast, que seja o seguinte: apaixonar por uma pessoa é fácil. É muito fácil. Agora, manter-se apaixonada por essa pessoa, manter o relacionamento a crescer, manter apaixonada durante o momento de crescimento do relacionamento, crescer junto, isso já requer um trabalho árduo, já requer comprometimento. Tu tens que estar comprometida de facto a construir um relacionamento saudável e duradouro, para que tu consigas manter-te apaixonada pela pessoa, para que tu consigas manter-te em crescimento juntamente com essa pessoa. Então, construir um relacionamento saudável e duradouro, acredita, é muito mais fácil do que parece. Primeiro ponto, que eu tenho que deixar claro, é muito mais fácil do que parece, mas requer trabalho, requer dedicação, requer esforço, requer comprometimento para lidar com todos esses 8 pontos que nós vimos aqui. Ok? Eu espero que tu tenhas tirado as tuas anotações, que tu tenhas parado para refletir sobre o teu relacionamento contigo, o teu relacionamento com as outras pessoas, o relacionamento que tu queres atrair, o relacionamento que tu tens nesse momento, não sei qual é a tua situação. De verdade, eu espero que esse podcast tenha aberto os teus olhos, tenha te feito pensar, refletir, parar, analisar, ver se esses pontos estão em conformidade, porque se eles estiverem, não tem porquê o teu relacionamento não dar certo. Não tem porquê as coisas correrem mal. Então, meu amor, se tu gostaste deste episódio, se este episódio foi-te útil, faz-me saber. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber exatamente o que é que te foi útil, o que é que tu sentiste. Conversa comigo. Se eu puder te ajudar de alguma forma, será um prazer poder te ajudar a construir esse relacionamento que seja mais saudável e mais duradouro. Porque lembra-te, mais uma vez, relacionamento é sobre mentalidade, comportamento humano e comunicação. Se tu não te esqueceres disto e se tu aplicares tudo que nós falamos aqui, tu vais sim ter um relacionamento duradouro. Se tu lembraste de uma amiga que precisa de ouvir este episódio de podcast, faz isso. Pega no podcast, envia para ela e diz: amiga, ouve esse podcast. Ela vai ouvir, ela vai reter essa informação, ela vai te agradecer. E lembra-te, Sonhar Sem Limites Podcast é o tamanho que tu decides que ele seja. Vocês fazem o tamanho desse podcast. E ao partilhares, tanto com pessoas que tu conheces que precisam, quanto nas tuas redes, para que outras pessoas fiquem a conhecer o Sonhar Sem Limites Podcast, tu estás a ajudar o podcast a crescer. Tu estás a aumentar aqui a nossa constelação. Estás a ser uma verdadeira estrela. E se tu ainda não fizeste, deixa o teu like nesse episódio do podcast, que para mim é uma métrica de que tu gostaste deste conteúdo.
É assim que eu entendo e recebo o teu feedback, obviamente, para além dos comentários, de que tu gostaste deste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Então, se estás no YouTube, deixa o teu like. Se estiveres no Spotify ou no Apple Podcast, dá 5 estrelas ao podcast para que ele chegue a mais pessoas, para que as plataformas elas entendam que esse podcast é útil, que elas podem distribuir para mais pessoas que tenham o mesmo perfil que o teu. Estrela, a gente se vê no próximo episódio. Beijo!